Você já percebeu se o olhar da mãe narcisista é diferente? O olhar dos narcisistas é um olhar diferenciado? Você já notou na sua vivência, com as pessoas narcisistas que passaram na sua vida, que passaram na sua vida? Ou alguma filha de mãe narcisista já mostrou para você uma foto? Ou você já conheceu uma outra mãe narcisista sem ser da sua parentela que é narcisista? Você identificou alguma coisa diferente nesse olhar? É uma dúvida de uma seguidora. Aproveito para entrar aqui para responder essa dúvida. Espero que vocês todos, queridos sobreviventes, estejam bem. Aqueles que estão chegando agora, eu sou Virginia Coser, sou psicanalista clínica e eu falo sobre mães narcisistas, sobre o narcisismo. E também levo cura e superação através do meu curso online Como Superar Mães Narcisistas, que está com 30% de desconto com o cupom PÁSCOA30. Páscoa é sinônimo de renascimento, venha renascer com outros sobreviventes, como um Highlander, como uma Fênix ou como uma Flor de Lótus, com o cupom. A parcela fica pequenininha, o nome do cupom é Páscoa30, garanta a sua vaga, link no primeiro comentário fixado. Para quem está vendo aqui na rede vizinha, link na bio. Eu vou falar sobre o olhar do narcisista e o olhar do psicopata, que é narcisista, ou psicopata, tão somente psicopata. Virginia, o olhar, então, é sinônimo de diagnóstico de transtorno de personalidade? Agora estão dando diagnóstico através do olhar? Não, né, gente? Lá na DSM-5, os 9 critérios para narcisismo e psicopatia, está o olhar? Não, gente, não está. Não é diagnóstico, não é critério de diagnóstico o olhar. Mas é baseado na minha vivência e já tive a oportunidade, nos meus atendimentos individuais, com filhos e filhas de mães narcisistas, de mostrarem as fotos de suas mães para eu fazer uma leitura. Já tive essa oportunidade. Em algumas vezes, né, em alguns atendimentos, já escutei áudios, vídeos, gravações, né? Muitas estão juntando provas, né? E já percebi que não só o olhar é parecido de umas com as outras, mas a voz. Quem aí, e talvez alguém vai, né, deixar aí nos comentários, já percebeu que a voz da mãe narcisista é uma voz que, em sua maioria que eu vi, é uma voz que, mesmo sendo o tom da voz sendo normalmente mais agudo e estridente, em algum momento a voz fica grossa e pesada. Já perceberam isso? A voz engrossa, sai de uma forma assim muito... não é abafada o nome, é grossa mesmo, uma voz grossa, abafada e meio monstro, sabe? Nos filmes e desenhos, aquela voz do Munra. Ai, quem vai lembrar de Munra, né? Quem aí tem mais de 30 vai lembrar. Quem tem menos de 30 nem sabe do Thundercats. Aquela voz, antigos espíritos. Aquela voz, sabe? Não me fugiu a palavra. Aquela voz assim, meio monstruosa. Em algum momento, mesmo sendo estridente, a voz engrossa. Já perceberam isso? A Kari tá dizendo que sim. Em algum momento. E aí, recentemente, por questões burocráticas, a Narcisa, que me pariu, fez contato com uma pessoa que foi obrigada a me encaminhar um áudio dela. E claro que ela não ia perder a oportunidade de me alfinetar. E o início desse áudio, ela fala com a pessoa com um tom de voz. A Narcisa que me pariu tem uma voz de taquara rachada, estridente. Ninguém suporta a voz e a gargalhada dela. Quantas pessoas chegaram até mim falando, nossa, sua mãe não dá pra andar com ela, porque ela fala alto. A risada dela é escandalosa e aquela voz dela de taquara rachada, irritante. Então ela começa o áudio com essa voz irritante, mas quando ela fala a Virgínia, já engrossa, porque é voz de ódio. Aí você fala com a Virgínia, aí é outro tom de voz, aí ela põe pra fora essa voz grossa, monstruosa.
eu digo que diabólica. Já perceberam isso? Que o narcisista ou a mãe narcisista, o ser narcisista tem uma voz diferenciada. E aí, quando eu comecei a escutar áudio nos atendimentos das mães narcisistas, das sobreviventes, falei, meu Deus, é a mesma voz. Gravações de vídeo, é a mesma voz, gente, uma voz diabólica, uma voz monstruosa, horrível, se arrepia toda. E aí eu falei, gente, a primeira vez que eu escutei, é incrível como que é igual. Aí eu escutei de outra, é a mesma voz, é a mesma voz. O olhar, eu consigo identificar diferenças. A voz é a mesma, gente. Tem umas narcisistas ocultas que são a voz meiguinha, a voz fininha, ai, falam tão baixo, tão meigo, até num ato falho soltarem esse monstro e aí a voz engrossa. Agora, o olhar eu já percebi que é diferente. Não tem um padrão maior. Eu percebo que a maioria das mães narcisistas tem um olhar que eu digo que é de águia, é um olhar concentrado, um olhar penetrante, um olhar atento, um olhar imponente, um olhar fuzilante e ao mesmo tempo misterioso. Sabe aquele olhar que impõe? Aquele olhar que é de águia? Aquele olhar que você olha e te marca? É um olhar... não, o olhar da pessoa narcisista não passa desapercebida. Porque é um olhar imponente. Você não esquece do olhar daquela pessoa. E todas as pessoas narcisistas que eu conheci têm esse olhar de águia. Esse olhar penetrante, imponente, fuzilante e misterioso. Até vir a fúria narcísica. Aí o olhar se transforma. Estou falando aqui no dia a dia. Já percebi. E algumas mães narcisistas ocultas, que eu já vi nos atendimentos, né? As filhas mostrando, os filhos. E já atendi um bocado de mulher narcisista. Homens, poucos. Esse olhar é o mesmo. É um olhar diferenciado. Elas também têm isso aqui franzido. Ai, Virginia, então todo mundo tem aqui franzido, é narcisista? Não, minha gente. Não. Mas isso aqui delas é assim, ó. Porque isso aqui, quando você tá com raiva, você não faz isso? Se você não tá enxergando direito, você faz assim, né? Franze. E pessoas autistas também têm expressões faciais muito marcadas porque falam com muita expressão facial exagerada. Quanto mais você ri, quanto mais você chora, quanto mais você faz expressão, mais marca. Até isso quem é autista tem que passar. Mas eu percebo que os narcisistas, eles têm isso aqui assim, ó. E o olhar da pessoa penetrante é assim. É uma sobrancelha arqueada. Né? É assim. Então, a maioria tem esse olhar, mas eu vi uma única mãe narcisista, que eu vi bastante conteúdo que a filha me enviou. Eu falei, essa iria me tapear. E essa não é só narcisista, não, é psicopata também, mas essa iria me tapear, gente. O olhar dela é tão meigo. Ela tem um jeitinho tão amoroso de ser. E essa é aquela narcisista psicopata oculta, mais oculta, que todo mundo fala, eu queria tanto ter uma mãe igual a sua, de tão oculta que ela é, mas faz cada coisa sádica longe dos olhos das pessoas. Ela tem uma cara de boazinha, gente. Um olhar doce, sabe olhar com brilho? O olho redondinho, igual duas jabuticabas. Uma carinha de good vibes, de pessoa zen do bem. Essa iria me tapear, gente. Então não tem um padrão. Não tem. Mas a maioria não tem esse olhar meigo, não. A mãe narcisista ou narcisista clássico tem esse olhar de águia penetrante, atento, imponente, fuzilante e misterioso. Já
a mãe narcisista psicopata ou só psicopata, eu já percebi que o olhar é diferente. É um olhar oco, vazio, sombrio. Os olhos não têm brilho, são olhos opacos, sem vida, sem emoção, sem expressão. É uma coisa muito vazia. O olhar do psicopata é muito vazio, gente. É como se você mergulhasse na lama e não enxergasse nada. É uma coisa horrorosa de sombria. Horrorosa, gente. É horroroso o olhar do psicopata. É uma coisa muito... E assim, eu bato o olho, gente. Meu Deus. Porque você cria gatilhos, né? Você cria gatilhos, você começa a identificar essas pessoas no olhar. Claro que você não vai ver um olhar assim e vai dizer, você é psicopata. Não. Você tá ali tateando. E aí começa a vir sinais. Você confirma que a primeira impressão que você teve, que a sua intuição estava certa. Porque tem a ver com a nossa sobrevivência. Lembram da resposta traumática? Lutar, fugir, congelar. Instinto de sobrevivência. Eu preciso reagir porque senão eu vou morrer. Vem um predador, vem uma onça. Toda vez que eu for encontrar uma onça, eu vou fazer o quê? Vou correr, porque eu sei que ela é perigosa. Eu passei por um momento, um episódio, que eu precisei correr. No dia a dia, quando você identifica os narcisistas, ou o narcisista ou a mãe narcisista, você começa a ter gatilhos com pessoas, com o olhar da pessoa. Você fica, ai, me arrepiei agora. Ai, que olhar estranho essa pessoa tem. Gente, todas as vezes que eu atendi narcisistas, antes de abrirem a boca, eu já sabia que era. E eu não falo isso para me achar a pessoa mais inteligente do mundo, não. É experiência clínica atendendo elas. Porque elas aparecem, né, na terapia como sobreviventes. E são de fato, mas são sobreviventes narcisistas também. Já bato o olho e já identifico e só confirmo a falta de empatia. Zero empatia. Bizarrices, maldade que são faladas e normalizadas. Pelo olhar eu já bato e identifico, porque o olhar é esse. Nunca, talvez isso não signifique que nunca mais, ou nunca vou encontrar uma com um olhar amendoado, como foi a mãe dessa sobrevivente que eu disse, que essa me enganaria facilmente, um olhar doce, brilhoso. O olhar do psicopata é vazio, sem brilho, sombrio, opaco. Parece que você está olhando para o nada, para o além. É muito bizarro o olhar do psicopata. Já da mãe narcisista, que não é psicopata, é uma coisa mais imponente, fuzilante e tem emoção nesse olhar. Tem emoção. Negativa, positiva, tem. Do psicopata você só vê sombra. E é opaco, é muito estranho que o olhar deles é opaco. Como se o olho não tivesse brilho. E agora, quando eles entram em fúria narcísica, aí o bicho pega. Porque aquele olhar se transforma. Eles parece que você vê fogo saindo dos olhos deles. É ou não é assim na fúria narcísica, gente? Parece que tem chamas. Parece que eles vão te engolir com o olhar. O olhar da mãe narcisista é um baita gatilho. Você entra no modo sobrevivente. Preciso me salvar. O perigo está ali, na minha frente. Haja coração, né, gente? Para lidar com os olhares da mãe narcisista. Haja coração. Haja estômago para olhar. Tem gente que fala, Virgínia, só de olhar uma foto dela eu me sinto mal. Já perceberam outra coisa também? A expressão facial é assim, ó, para baixo? Quem já percebeu? É assim, ó. Isso aqui é caído, a cara toda para baixo, porque são pessoas infelizes, né? Tem pessoas que têm problema com colágeno que cai mesmo, né? A idade faz cair. Mas as mães narcisistas, desde muito novas, aqui franze,
assim e aqui assim, ó. Tudo pra baixo. Elas dão aquele sorriso patético pra manipular as pessoas, mas a expressão facial é pra baixo. A Laura tá dizendo que já percebeu também. É uma coisa horrorosa. A Úrsula tá perguntando, e quando não consegue manter contato visual com alguém? Normalmente, a narcisista consegue. Narcisista consegue manter. E eles olham nos seus olhos e mentem nos seus olhos. Quem costuma desviar o olhar é o psicopata. Oi, oi, voltei. Os psicopatas, na hora de tomar meu remédio, gente. Os psicopatas, até me perdi. Eles. Peraí que eu vou voltar. Estava falando de. Me lembrem aí, gente. Tava falando da expressão facial, não foi isso? A expressão facial. E depois eu falei sobre o olhar. Voltei no olhar. Manter contato. Lembrei, a Úrsula perguntou. Os psicopatas, eles podem, eles têm lembrei, não era isso não. Eles são desconfiados. Narcisista é desconfiado, mas você passa desapercebida a desconfiança dele. O psicopata, ele é assim, ó. Sempre atento, você fala, sujeito esquisito. Sujeito esquisito. Ele é hipervigilante, porque pra ele todo mundo é mal, né, como um narcisista. Pra ele todo mundo é ruim, pra ele todo mundo tá fazendo alguma coisa errada, porque eles refletem eles mesmos, né, projetam eles mesmos nos outros. Então todo mundo é mal, todo mundo quer passar perna, todo mundo quer tirar vantagem. Então eles estão sempre com um olhar atento de desconfiança. Tem um caso curioso, bizarro, aqui na cidade, de um centro de recuperação presidido por um pastor e sua esposa, aonde eles ajudavam pessoas tinham problemas com adictos, né, narcóticos. E houve uma investigação, uma denúncia anônima, e tinha um galpão que vivia trancado com um cadeado desse tamanho, né? A gente via quando ia visitar a igreja. E eles sempre tinham um comportamento de desconfiança. Eu já tinha notado, e olha que eu nem entendia nada de narcisismo nessa época. Sabe aquela pessoa desconfiada que fica nas esquinas observando, tentando analisar o que as pessoas estão pensando? Os psicopatas e os narcisistas, eles fazem isso. Eles param e ficam olhando assim, ó, pra você. E você percebe na fisionomia que eles estão tentando adivinhar o que você tá pensando. Esse sujeito psicopata era um senhorzinho de cabelo branco, hein? Pastor de Assembleia de Deus, hein? Ele ficava assim à espreita, sempre muito desconfiado, sempre com muita pressa. Não era aquela Miss Simpatia. A esposa era a Miss Simpatia, ele não. Pouco sociável, coisa de psicopata. Psicopata é menos sociável que o narcisista. E sempre assim na espreita e sempre com cara de desconfiado. Gente, naquele galpão tinham vários idosos que foram abandonados pelas suas famílias. Sabe Deus por quê? Né? Quem somos nós para julgar? E ele e o filho espancavam os idosos. Deixaram eles passando fome, sujos, em situação assim absurda. Eu não imagino o sofrimento e quanto tempo eles estavam ali. E ele foi preso, logo depois foi solto, né? Porque a gente sabe como é que funcionam essas coisas. Ainda mais idoso e tal. Mas o olhar dele era desconfiança. E os psicopatas têm esse olhar de desconfiados. Você percebe, você fala assim, um sujeito esquisito, tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Já o narcisista ou narcisista, eu percebo que tem uma coisa errada porque eles pecam pelo excesso. Excesso de simpatia, excesso de bajulação, excesso de sorriso, excesso de perguntas. Perguntas por vezes invasivas, quer agradar demais, se acha demais. Já o psicopata, que é mais perigoso que o narcisista, se for narcisista e psicopata, pior ainda do que só psicopata, ele fica na espreita, eles não são muito de só psicopatas e não narcisistas. Eles não são muito de ficar, sabe, demonstrando. Eles são perigosos, porque você não sabe onde tá tateando, mas eles têm essas esquisitices. Esse olhar, esse jeito de olhar esquisito. A Ana Jéssica, a minha faz isso, ela fica olhando
pra cá, quase o dia inteiro, observando, né? Elas ficam observando. A Laura tá dizendo, Virgínia, estou quase terminando o seu curso. Parece que tirei um peso das costas. Ainda estou triste com algumas coisas, com o meu profissional, mas creio que isso irá passar. Ah, querida, Laura, querida, olha, ainda é cedo, né? Somos jovens ainda, temos uma vida inteira pela frente. Talvez pense em outras possibilidades de trocar de profissão, trocar de emprego. Espero que tudo fique bem. Parabéns por estar quase terminando o curso. Fico feliz. Muito obrigada por escolher o curso. E lembrando que tem cupom de desconto, cupom Páscoa 30. Garanta sua vaga para você aprender a identificar esse tipo de pessoa, para se curar e colocar limites. Tudo começa pelos limites. Até com narcisista. Você precisa aprender a colocar limites nas pessoas. Para quando um narcisista tentar jogar isca, quebrar a cara, porque você vai colocar limite, pensar, ali eu não posso me crescer, não. Olhar nos olhos, né? Eles olham e mentem olhando nos seus olhos na maior tranquilidade, porque são expert na arte de manipular. Vivi tá dizendo que quando eu não faço o que minha mãe quer, ela surta, vem pra cima de mim com agressão física. Ela pode, né, ser psicopata. Quando a gente fala de agressão física, a gente sabe que é um critério da psicopatia. Estar próximo de um narcisista é sentir-se constantemente vigiado. Eles estão sempre analisando tudo, verdade. Minha mãe, narcisista, pagava a minha diarista para saber o que eu tinha na geladeira. Gente, olha o nível de inveja, né? Ai, meu Deus, que bizarro. A Claudilena tá dizendo, a minha mãe sempre olhava com um olhar de desconfiança. É isso, gente. Esses olhares, eles são marcantes. Quando você identificar que algum olhar te causou um desconforto, fique atento e atenta. Porque pode ser um gatilho. Um gatilho de que, opa, tem algo errado aqui. Opa, pera lá. Tô sentindo isso aqui não é à toa. São as memórias que você tem de antes, de vivências com pessoas que tinham esse olhar. Fique atento e saiba identificar narcisistas e psicopatas para você se afastar e não correr novos riscos. Já basta a família narcisista, não é mesmo? Espero que vocês se protejam, queridos e queridas. Desejo tudo de bom e do melhor para vocês. Desejo uma vida plena, com saúde e muita felicidade. Nos encontramos no próximo vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe, você ajuda o canal a crescer. Você que é aluno, entre em contato pelo meu e-mail, fica na descrição dos vídeos, para participar da terapia em grupo. Quem é aluno, entra no canal do Telegram. Em cada videoaula tem o link para você acessar, porque lá estou voltando agora em abril com tudo, com conteúdos exclusivos. É um bônus, você não paga nada, então aproveite. Abraço para todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.